Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material, olha, fascinante e bem provocador. São trechos de O Homem Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, do psicanalista Charles Melman, que ele escreveu a partir de entrevistas com Jean-Pierre Lebrun. A nossa ideia é fazer um mergulho mesmo, sabe? Entender o que Melman quis dizer com essas transformações enormes na sociedade. Ele fala numa nova economia psíquica. Mas o que será que isso significa na prática? Exato. O Melman joga a gente bem no meio dessa reflexão, né? Sobre como a nossa subjetividade, os laços sociais, até o jeito como a gente lida com prazer, com limite, tá tudo meio se reconfigurando. E essa metáfora dele do homem sem gravidade é muito forte. É forte mesmo. Alguém que perdeu, assim, uns pontos de apoio, sabe? Aquelas referências que antes davam um chão. Então, o nosso trabalho aqui é tentar desvendar o que está por trás dessa ideia e o que isso implica para o nosso dia a dia. Gozar a qualquer preço. Nossa, o subtítulo já entrega o tom, né? Parece que a gente está falando de uma mudança bem fundamental. Então, vamos começar por aí mesmo. O que define essa tal nova economia psíquica? O Melman fala que é uma virada radical. Esse é o ponto de partida dele. O Melman argumenta que a sociedade meio que mudou o seu sistema operacional psíquico, digamos assim. A gente saiu de uma cultura que, de um jeito ou de outro, funcionava na base da repressão, dos limites, né? Pensa na neurose clássica lá do Freud, para entrar numa cultura que não só permite, mas quase exige a transgressão, a satisfação imediata. Exige. Ele chama isso de um imperativo de gozo. Gozo. Essa palavra é chave na psicanálise, né? Tem um peso diferente do prazer comum, assim. Não é só curtir as coisas, certo? Exato, isso é fundamental entender. Não é o prazer simples, tranquilo, a satisfação. O gozo, né, a jouissance, no termo original do Lacan que o Melman usa, tem a ver com um excesso, uma satisfação que vai além do princípio do prazer, que pode até esbarrar no sofrimento, mas que o sujeito meio que não consegue largar. Pensa, sei lá, na compulsão. Comer muito além da fome, trabalhar até não aguentar mais. É uma busca sem fim por algo mais, algo que nunca satisfaz de verdade e que pede sempre mais. O Melman argumenta que a nossa cultura passou a promover esse jeito de funcionar. Entendi. Então a gente passou de uma lógica tipo espere, se controle, para uma coisa mais vai fundo, aproveita agora, sem limite. E isso teria a ver com aquele declínio da autoridade que ele menciona também. Sim, precisamente. Ele liga diretamente esse imperativo de gozo com o que ele vê como um enfraquecimento da autoridade simbólica, especialmente da função paterna. Na tradição psicanalítica, essa função que, bom, não é só a pessoa do pai, né? Representa a lei, o interdito, aquilo que barra o acesso direto a essa satisfação total, meio mítica. É o que insere a gente na cultura, no simbólico. Certo. Com o enfraquecimento dessa instância, os limites ficam mais fluidos, mais porosos. A cultura do não meio que cede espaço para a cultura do sim e quero mais. Ok. Mas essa ideia de declínio da autoridade, da função paterna, isso não poderia ser visto só como liberação, menos repressão, mais liberdade para cada um? Porque o Melman parece dar um tom mais de perda, né? Falta de gravidade. Essa é uma tensão super importante no pensamento dele, e você tocou num ponto crucial. Sem dúvida nenhuma, o declínio de certas formas de autoridade trouxe ganhos. Ganhos de autonomia, questionamento de hierarquias que eram muito rígidas. O Melman não é um saudosista reacionário. Entende? Entendi, mas ele aponta para o outro lado da moeda. A perda dessas referências simbólicas mais claras também pode gerar angústia, desorientação. A gravidade que se perde não é só o peso da repressão antiga, mas também um senso de ancoragem, de orientação. A liberdade total, sem nenhum limite, nenhuma referência, pode ser paralisante, ou então levar essa busca meio frenética por gozo para preencher um vazio.
Faz sentido. E como essa busca incessante por satisfação, essa dificuldade com a falta, como isso aparece no concreto? O consumismo parece o exemplo mais claro, não? Sem dúvida. O consumismo é um palco perfeito onde essa lógica do gozar a qualquer preço se manifesta o tempo todo. A promessa é sempre que o próximo objeto, a próxima compra, vai finalmente preencher o vazio, trazer a satisfação plena. O que, claro, nunca acontece, né? E aí o ciclo recomeça. Mas o Melman vai além disso. Ele aponta também para a proliferação das adições. E não só as químicas, tá? Mas a adição ao trabalho, à comida, às compras, à tecnologia, a jogos, a sexo. São como tentativas meio desesperadas de tampar essa falta que é estrutural, de obter esse gozo imediato, constante, que a cultura parece exigir da gente. É como tentar encher um balde furado jogando cada vez mais água. Ótima analogia, é isso mesmo. E ele inclui aqui também essa busca incessante por experiências, né? Muitas vezes vividas de forma superficial, rápida. Aquela pressão para estar sempre ativo, sempre experimentando, sempre aproveitando, mesmo que isso acabe levando a um esvaziamento de sentido ou a uma exaustão. É a tal obrigação de gozar que, paradoxalmente, pode ser bem opressora. Isso leva a gente de volta para a imagem do homem sem gravidade. Como essa dinâmica toda afeta no indivíduo, a nossa sensação de identidade, a gente está flutuando sem rumo, então. A metáfora é forte porque pega bem essa sensação de perda de chão. O Melman descreve um sujeito que perdeu as referências que antes ancoravam, que davam um senso de lugar, de história, de pertencimento. Ele fala, por exemplo, num apagamento do lugar do sagrado. Sagrado. Não só no sentido religioso, tá? Mas como a perda daquelas grandes narrativas coletivas, dos ideais, das utopias que organizavam o social e davam um norte. E tem também um sentimento de que a própria noção de interioridade, de vida psíquica profunda, está meio enfraquecida. Quer dizer que a vida interior fica menos valorizada? Ou talvez mais exposta, menos íntima? Exato. O sujeito fica mais voltado para fora, mais suscetível às demandas externas, mais moldável. A identidade que antes talvez estivesse mais ligada a papéis sociais estáveis, a tradições, a convicções internas, ela se torna algo mais fluido, mais performático, talvez mais precária. Muitas vezes, ela passa a ser construída a partir do que se consome, da imagem que se projeta, pensa nas redes sociais, né? Da performance que se consegue mostrar. É uma identidade mais líquida, para usar o termo de outro pensador importante, o Zygmunt Bauman. Isso conversa muito com a sensação que a gente tem hoje de que tudo tem que ser visível, transparente, postado. Parece que quase não tem mais espaço para o não dito, para o segredo, para aquilo que fica guardado só para a gente. O Melman faz essa conexão direta. A perda desse lugar sagrado, que era por definição um lugar de mistério, né? De algo que escapa ao olhar, estaria ligada a essa compulsão pela visibilidade total. Ele chega a citar como exemplo extremo aquelas exposições de corpos plastinados do Gunther von Hagens. Nossa, lembro disso. Onde o interior do corpo, que era o último tabu, é totalmente escancarado. Existe um fascínio pelo que se vê, pelo concreto, em detrimento da dimensão simbólica, do sentido que não está ali visível de cara. Mas essa transparência toda, essa exigência de exposição, ela não pode ser ela mesma uma nova forma de controle? Talvez mais sutil? Exatamente o paradoxo que o Melman aponta. Ele até evoca a ideia do panóptico do Foucault, né? Baseado no Bentham, aquela prisão onde um vigia central pode ver todo mundo, mas ninguém sabe se está sendo visto naquele momento. E aí todo mundo internaliza a vigilância. Internaliza, sim. Hoje, essa vigilância não seria só do Estado, mas difusa, social, internalizada por nós mesmos. A pressão pela performance, pela exposição constante nas redes, no trabalho, pela avaliação contínua. Isso funciona como um mecanismo de controle muito poderoso, mesmo sem ter uma figura de autoridade central óbvia ali. É uma transparência que pode se tornar opressora, um imperativo de visibilidade. Entendi. Além desses aspectos mais gerais da subjetividade, onde mais a gente vê os efeitos concretos dessa nova economia psíquica no dia a dia, segundo a análise do Melman?
Olha, ele aponta vários fenômenos como sintomas dessa lógica. Um que é bem marcante é a depressão. Ele não lê a depressão só como uma doença individual, mas como um mal-estar profundamente ligado a essa cultura da performance, da obrigação de ser feliz, bem-sucedido e a perda das referências que davam sentido. Uhum. Seria uma espécie de cansaço de ser si mesmo, como diz um outro autor que ele cita, o Alan Ehrenberg. Uma exaustão diante dessa exigência de autonomia, de iniciativa, mas sem os suportes simbólicos de antes. É como se a gente tivesse que inventar a si mesmo e o próprio valor a cada instante, sabe? Sem descanso. Pesado. E a tal perversão generalizada. Esse termo assusta um pouco. Ele está dizendo que a sociedade inteira virou perversa. É crucial entender que ele não está usando perversão no sentido clínico, individual da psicanálise clássica, não. Ele usa para descrever uma lógica social que se tornou dominante. Nessa lógica, o que prevalece é a performance, a eficiência, conseguir resultados, a satisfação a qualquer custo. A regra não dita seria: se funciona, se traz gozo, se permite burlar a falta ou a lei simbólica, então está valendo. Ah, entendi. É como encontrar atalhos, hacks, para evitar o caminho mais longo, mais árduo, que passaria pelo reconhecimento dos limites, da ética, do outro. Não é um diagnóstico moral, veja bem, mas uma descrição de um funcionamento que coloca o gozo acima de outras coisas. Entendi. É mais sobre o jeito como as coisas funcionam socialmente, do que sobre indivíduos específicos. E como ficam os laços entre as pessoas nesse cenário? Melman observa um possível enfraquecimento dos laços que eram baseados em solidariedade mais genuína, ou em ideais compartilhados, ou mesmo no conflito simbólico que também liga as pessoas, né? No lugar disso, podem surgir relações mais instrumentais, pautadas pela lógica de mercado, sabe? Custo-benefício. Ou então laços mais reativos, baseados em identidades de grupo muito fechadas, que se opõem a outros grupos. Ele chega a usar a expressão laço social pobre. Pobre. Indicando uma conexão talvez mais superficial, mas baseada na comunicação rápida do que num pertencimento profundo, estável. As relações ficam fluidas, sim, mas potencialmente mais frágeis também. E o corpo? A gente já falou da exposição, mas tem outros pontos. O corpo é central nisso tudo. Por um lado, ele vira um objeto de investimento narcísico intenso, de performance, do culto à forma física, né? Bodybuilding, cirurgia plástica, a busca incessante por saúde, por longevidade, como se fossem bens de consumo que garantem valor para a pessoa. Verdade. Por outro lado, o corpo também vira palco de novos sintomas que expressam esse mal-estar da cultura. O Melman analisa, por exemplo, a anorexia e a bulimia, não só como transtornos alimentares, mas como manifestações bem complexas dessa dificuldade toda com a falta, com o desejo, com o excesso na cultura de hoje. A questão da violência também é muito presente hoje. Existe uma percepção de aumento ou pelo menos de mudança na natureza da violência. Como o Melman conecta isso? Ele sugere que parte da violência que a gente vê hoje, que às vezes parece mais impulsiva, meio sem sentido, banalizada, pode ser um reflexo dessa dificuldade em lidar com a frustração, com o limite que o outro impõe, com a alteridade. Seria uma consequência da falha dos mecanismos simbólicos, como a palavra, a lei, internalizada, que tradicionalmente ajudavam a mediar conflitos, a conter a agressividade. Quando a palavra perde força. Exato. Quando a palavra pede força para simbolizar, para mediar o mal-estar, o ato violento, a passagem ao ato, pode surgir mais facilmente como uma resposta bruta à frustração. Isso tudo levanta uma questão bem complicada sobre responsabilidade. Se as referências são mais fluidas, se essa lei simbólica está enfraquecida, como fica a responsabilidade individual? É um ponto nevrálgico que o Melman explora, e ele usa como exemplo um caso que ficou famoso na França, o caso Perruche. Foi um debate jurídico super complexo sobre se os pais poderiam processar médicos por não terem detectado a deficiência de um feto a tempo de interromper a gravidez. Levantou a ideia de um direito a não nascer ou uma responsabilidade pelo prejuízo de viver com uma deficiência. Nossa,
Melman usa esse caso extremo para mostrar como a noção de responsabilidade fica paradoxal hoje. Ao mesmo tempo que a gente sacraliza a vida e busca controlar tudo, inclusive o nascimento, as bases simbólicas tradicionais para atribuir responsabilidade parecem erodidas. Quem é responsável quando as antigas garantias simbólicas falham? A questão fica em aberto, muitas vezes sendo jogada para o campo jurídico ou técnico. Voltando um pouquinho naquela ideia do declínio da função paterna, que parece ser bem central na argumentação do Melman. Como exatamente esse declínio impactaria a estrutura psíquica e social de forma tão profunda assim? É só uma questão de pais mais ausentes ou permissivos? Vai bem além do pai real, da pessoa do pai. Na psicanálise lacaniana, que é a base do Melman, a função paterna ou o nome do pai é um operador simbólico fundamental. Não é a pessoa, mas a função que ele ou quem quer que exerça essa função representa, a de introduzir a criança na ordem da linguagem, da cultura, da lei que organiza o desejo e as trocas sociais. Essa função opera o que o Lacan chama de castração simbólica. Castração simbólica, outro termo que soa forte. Poderia explicar melhor? Talvez com uma analogia? Claro, não tem nada a ver com mutilação física, obviamente. Pensa, sei lá, nas regras de um jogo, tipo xadrez ou futebol. As regras limitam o que você pode fazer, né? O bispo só anda na diagonal, não pode pegar a bola com a mão no futebol. Mas são justamente essas limitações que criam o jogo, que tornam ele possível e interessante. Ah, boa analogia. A castração simbólica é a aceitação dessa lei fundamental, desse limite que diz você não pode ter tudo, seu desejo tem que passar pela linguagem, pela negociação com o outro. Isso nos separa de um gozo absoluto, infantil, mas ao mesmo tempo abre a gente para o desejo propriamente humano e para o laço social. O Melman argumenta que essa função, que estrutura a gente, está enfraquecida na cultura atual. E quando essa função simbólica enfraquece, a sociedade não fica simplesmente sem regra, certo? O que entra no lugar dela? Não fica sem regras, não. Mas as regras mudam de natureza. O Melman sugere que no lugar da lei simbólica com L maiúsculo mesmo, que era transcendente, estruturante, o que prolifera hoje são as normas, os protocolos, as regras técnicas, a avaliação constante, a gestão. A ciência, a técnica, o mercado, o direito, eles passam a ditar as regras do jogo, mas de uma forma mais imanente, mais focada na eficiência, na performance, no controle de riscos. A linguagem da gestão, da expertise técnica, tende a ocupar o lugar da antiga autoridade simbólica. É como se a gente tentasse tapar aquele buraco deixado pela falta estrutural que a lei paterna escrevia com soluções técnicas, manuais de procedimento, objetos de consumo, medicamentos. Exatamente isso. É uma tentativa de oferecer respostas prontas, soluções gerenciáveis para o mal-estar, para essa falta que é constitutiva do ser humano. Busca-se preencher o vazio com objetos, informações, procedimentos, como se a angústia fosse um problema técnico que dá para resolver. O rispo, segundo Melman, é uma homogeneização dos sujeitos, uma perda da dimensão singular do desejo, do sintoma, que acabam esmagados sob a pressão da norma e da performance. Diante desse quadro todo que o Melman pinta, que tem seus tons mais sombrios, qual seria o papel da psicanálise hoje? Ela propõe uma volta ao passado, uma restauração da autoridade? De forma alguma. O Melman é bem claro quanto a isso. A psicanálise não é uma receita para consertar a sociedade, nem fica pregando um retorno nostálgico ao passado idealizado, o que seria até contrário ao próprio espírito da psicanálise, né? Que sempre lidou com o mal-estar na civilização, em qualquer época. O papel que ele veio para a psicanálise hoje é, primeiro, o de ser uma ferramenta crítica muito potente para analisar essa nova economia psíquica e os efeitos dela sobre nós. Então, é mais um instrumento de diagnóstico do que de cura social. É um diagnóstico, sim, mas não só passivo. A clínica psicanalítica, ao focar na escuta do particular de cada sujeito, pode oferecer um espaço de resistência a essa pressão homogeneizante pelo gozo, pela performance. Ela pode ajudar o indivíduo a encontrar suas próprias formas singulares, de colocar uma barra nesse gozo excessivo, que pode ser mortífero, e a reconstruir um desejo que seja realmente seu.
Inventar maneiras de lidar com a falta que não sejam só pelo consumo, pela adição ou pela violência. Seria um trabalho de ajudar cada um a encontrar ou construir sua própria gravidade, digamos assim, seus próprios pontos de ancoragem. Talvez seja uma boa forma de colocar assim. Um trabalho de invenção de referências singulares num mundo onde as grandes referências coletivas tradicionais meio que se dissolveram. Não se trata de impor uma nova lei universal para todo mundo, mas de possibilitar que cada sujeito, na sua análise, invente a sua própria resposta, a sua maneira de se haver com o desamparo fundamental da condição humana. Desamparo esse que essa nova economia psíquica talvez só torne mais visível, mais agudo. É um trabalho de singularização mesmo, contra a corrente da massificação. Então, fechando o círculo aqui, a análise do Charles Mellman, em O Homem Sem Gravidade, deixa a gente com essa imagem forte. A do sujeito contemporâneo talvez mais livre de certas amarras antigas, sim, mas ao mesmo tempo meio flutuando, buscando sem parar uma satisfação que sempre escapa, sentindo uma falta de chão, de gravidade, num mundo de referências fluidas e sob essa pressão constante do gozo. Sim, é uma análise que incomoda, que faz a gente pensar porque ela conecta a teoria psicanalítica com fenômenos muito concretos do nosso tempo, sociais, culturais, econômicos. E vale reforçar, não é uma lamentação saudosista não, é um esforço para compreender os paradoxos do presente, de sujeição, como essa tirania da performance e do prazer obrigatório. E a reflexão que fica ecoando talvez seja esta. Se as estruturas que antes nos davam esse senso de gravidade estão em transformação profunda, como podemos, cada um de nós, construir nossos próprios pontos de apoio, nosso próprio norte, nessa paisagem tão movediça da nova economia psíquica? Como navegar nesse cenário sem ser totalmente engolido pela busca incessante de gozo ou ficar paralisado pela ausência de garantias? Essa é, sem dúvida, a grande questão que a obra do Mellman joga pra gente. Não tem resposta fácil nem universal para isso, mas talvez o próprio ato de se interrogar sobre isso, de pensar criticamente sobre as condições atuais da nossa subjetividade, dos nossos laços, talvez isso já seja um passo fundamental. É um desafio constante para cada um, na sua singularidade. Fica essa provocação para pensarmos. Obrigada por nos acompanhar nesta exploração das ideias instigantes de Charles Mellman.